Olá. Começamos um bocadinho depois só por questões técnicas para melhorar as coisas para os nossos convidados. E eu vou fazer uma introdução para quem nos está a ver por streaming e também para falar um bocadinho daquilo que são as regras desta conversa. Então, basicamente, só para fazer um resumo, esta é uma iniciativa que a Linha de Fuga tem feito de pôr académicos em ligação com criadores, académicos e criadores que se interessam pelo mesmo tema e que tem muito a ver com essa ideia de que forma é que pode haver uma interação entre estes dois lados que muitas vezes não estão tão ligados, cada vez mais, felizmente. E, nesse sentido, esta conversa de hoje chama-se Doppelganger à manipulação, onde está a verdade e o que é ficção. E temos o Romain Beltrão-Tulle, que é o artista que está em residência neste momento em Linha de Fuga, que começou no dia 2 e vai ficar até ao fim de agosto. O Romain nasceu em Paris, de mãe brasileira e pai francês. É licenciado em Design pela Escola de Belas Artes Toulouse e em 2013 mudou-se para Lisboa para tirar um curso de formação de pesquisa em dança e coreografia no Fórum de Dança em Lisboa. É um curioso das línguas e sempre que pode aprende uma nova. Matéria que está no centro de muitas das suas criações. Em Coimbra está em residência para a criação da peça Dobra, um exercício de prática e pensamento sobre as distintas possibilidades de dissecação da palavra dobrar. Palavras, pessoas, objetos, ideias, etc. Se quiseres depois acrescentar alguma coisa. Aqui temos o João Maria André, é filósofo, foi professor catedrático nas áreas de filosofia e do teatro e diretor do Departamento de História, Arqueologia e Artes da Universidade de Coimbra. Foi diretor do Teatro Académico de Gil Vicente entre 2001 e 2002. É autor de vários livros, 2001 e 2005, peço desculpa, é autor de vários livros sobre interculturalidade. É membro fundador da cooperativa Bonifratos, onde tem um papel muito ativo na dramaturgia e encenação. Também convém salientar que os seus dois últimos livros, e que provavelmente têm muito a ver com esta conversa, o penúltimo é Jogo, Corpo e Teatro, a arte de fazer amor com o tempo, que não é um título muito académico, segundo me dizem. E o último, que é 12 proposições sobre livros, leitura e hospitalidade, que conta também com desenhos do Pedro Pousado. Dando mote a esta conversa, eu vou lançar. Antes de dar um mote, eu vou explicar um bocadinho como é que funciona. Estamos a utilizar um dispositivo que se chama Long Table, que foi iniciado por Lois Weaver, uma ativista, artista inglesa, feminista. E esta conversa está a acontecer na Rádio Baixa, ao mesmo tempo em streaming, mas quem quiser também pode participar. Para participar nesta conversa, tem que entrar aqui dentro e sentar-se a um dos bancos que estão disponíveis e usar o microfone. Então, também tem muito a ver com aquilo que é um dispositivo de escuta. Enquanto o microfone estiver a ser usado, ninguém pode falar. E tem que passar ao outro. Se, por outro lado, a mesa estiver cheia e alguém achar que ninguém está a fazer nada na mesa, esperemos que não sejam vocês, pode retirar essa pessoa da mesa e ocupar o seu lugar. E o mote é, precisamente, pegando neste título, explicar um bocadinho. Ora, o este é difícil, Romário. Doppelganger é uma figura que aparece na literatura fantástica desde o século XVIII. É um sócio ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva e, por vezes, retratado como um fenómeno fantasmagórico ou paranormal. É uma figura que aparece na presente criação do Romain e que servirá de mote para dissecar o significado da dobragem, duplo, manipulação e fake. Nesta realidade, onde as redes sociais e a criação de uma imagem de si vai para além da esfera espacial local, o que é que podemos dizer que é real e ficção e que significado tem isso nas nossas vidas? E com este mote, eu vou pôr o microfone na caneca, que é para vocês poderem falar tranquilamente, e quem quiser tem que o tirar da caneca. Opa! Fez feedback. Não se
pode pôr o microfone na caneca. Peço imensa desculpa. Deixa-me só dizer. Vou só dizer mais uma coisa, que quem estiver em streaming a escutar e se quiser fazer algum comentário, eu serei o corpo dessa voz. Portanto, eu posso passar as perguntas ou os comentários que existirem para a mesa. E assim sendo, aqui tenho o microfone. A partir desta, eu vou repetir a pergunta. A pergunta inicial. O que podemos dizer que é real e ficção e que significado tem nas nossas vidas? No vosso caso, vida filosófica e vida de artista, apesar de que aqui as coisas... Desculpa, o que é real e ficção e... Que significado é que tem nas nossas vidas? Obviamente a partir das vossas próprias perspectivas, não é? Do que estão a ter. Acho que podes começar tu. Sim. Tem a sensação que tem um feedback. Tem um feedback. Que quando vem do meu lado... Tem que vir aqui alguém. Não sei. Não, isto é ali na mesa. Vamos o técnico sem notar, tá? Eu vou... Então, estava tentando... ver como também religar e talvez falar do projeto que eu trouxe e como disso, como esta pergunta também ressoa com o Dobra. Dobra é um projeto que eu comecei, que eu comecei tipo, há 1 ano e meio, mas estou pensando nele há já bastante tempo. E eu considero que é um pouco o terceiro projeto que eu faço que tem como ponto de partida uma questão ligada à questão de traduzir, ou de como traduzimos e como e quais são os mecanismos que a gente usa para a tradução. A primeira peça era uma peça onde eu falava várias línguas e traduzia tudo que eu dizia de uma língua para outra língua, em francês, inglês e português. E a segunda era uma peça onde eu usei as legendas, os subtítulos, enquanto eu queria ter um diálogo entre o que eu dizia no palco e os subtítulos. Enfim, então é uma situação criada pela tensão entre o que eu digo e o que está escrito atrás de mim. E com o Dobra eu tive vontade de ter como ponto de partida a questão da dublagem. Acho que a palavra é diferente, que seja no Brasil ou aqui em Portugal, e que seja técnica que consiste em mudar a voz de um ator ou de uma pessoa num filme, numa série ou em contexto mais de informação, então, trocar a voz desta pessoa pela voz de uma pessoa que fala outra língua e que vai dizer um texto similar ao que esta pessoa está dizendo. Então, esta técnica que é muito usada no cinema e nas séries, na televisão, e que enquanto criança francesa eu tive muito confrontado a isso, que em França é uma técnica que é muito usada. Pelo menos nos anos 90 era muito, muito raro de ver um filme em versão original, com subtítulos. E com o tempo eu comecei a aprender a ver filmes com subtítulos e perceber a artificialidade também desta construção. E o que me interessava agora com o Dobra, esta peça, era este híbrido, este falso,
essa falsa personagem, ou esta coisa que não existe no mundo, que é criada pelo corpo de uma pessoa e a voz de outra pessoa, que apesar disso fala outra língua. Posso continuar a falar do dobra, mas não, estou a tentar entender também como depois dar justamente uma dobra para chegar às nossas perguntas de hoje. Não, estava pensando que hoje estávamos a ver filmes dobrados e uma micro-reportagem sobre como é feita a dobragem e um comentário de umas pessoas que dobra no Brasil. Era uma reportagem que acontecia num estúdio, acho, em São Paulo. É que uma dublagem é conseguida se não temos noção que ela está sendo feita. Tipo, uma dobragem que se percebes que tem uma dobragem é que não funciona muito bem. E está mesmo percebendo este falso, esta distância entre esta fala e o corpo que está ali no filme. Nós aqui em Portugal, de uma maneira geral, ainda não avançamos muito ao nível da dobragem de filmes, a não ser no caso de filmes para crianças. Enfim, terá havido algumas experiências fora disso, mas de uma maneira geral os filmes são legendados. Os filmes, qualquer filme que venha de Hollywood ou venha de qualquer outra cinematografia europeia, são legendados, portanto vêm com as legendas lançadas no próprio filme. Não se criou, desde o princípio, que não se criou uma atmosfera muito propícia à dobragem, à aplicação da técnica da dobragem na maior parte dos filmes. No caso das crianças, até porque, provavelmente, porque muitas vezes os filmes são para crianças com idades em que ainda não conseguem ler, desenvolveu-se muito a técnica da dobragem. Os filmes, por exemplo, da Disney começaram por ser talvez os primeiros a ser bastante dobrados. E depois qualquer filme de animação, de uma maneira geral, é um filme que tenha diálogos, é um filme dobrado. Claro que alguns atores têm desenvolvido um trabalho e alguns diretores têm desenvolvido um trabalho grande sob esse ponto de vista, porque para evitar essa sensação de falsidade que tu estavas a dizer, o problema é fazer coincidir o movimento dos lábios com as palavras e, portanto, a própria tradução é importante na medida em que a escolha das palavras tem a ver com o próprio movimento dos lábios que se observam nas personagens do filme e nos atores que estão a representar essas personagens, e daí que isso implica, de facto, o desenvolvimento de uma grande técnica. Tentando ligar isto um pouco à questão, estão aqui duas questões. Portanto, a questão é a questão colocada pelo teu projeto de dobragem, que em si são duas coisas, é a dobragem e a tradução. Claro que há aqui um problema, que é o problema da tradução, e este, independentemente da dobragem, em si já é um problema sério. Até que ponto é que uma obra literária, até que ponto, e um diálogo, digamos, os diálogos, muitas vezes, de peças de teatro, são diálogos literários e literariamente construídos, até que ponto é que se consegue uma boa tradução e uma tradução fiel, e o que é isso de uma tradução fiel? Portanto, esse é um problema. E depois há o problema da própria dobragem, com essa questão da falsidade que tu colocaste. Este é um problema desdobrado em dois: a dobragem e a tradução. Há um outro problema que esta questão coloca, e que tem a ver com o próprio conceito de dobra. O conceito de dobra é um conceito que tem dois sentidos.
em português e, de certa maneira, também em francês. Não exatamente o mesmo conceito, mas em português é mais evidente esse conceito, porque nós temos a palavra dobro, que tem a mesma origem de dobra, e que significa o duplo. Dobrar uma quantidade é multiplicar por 2 uma quantidade. Isto significa duplicar. Portanto, um dos sentidos de dobrar é duplicar. E este sentido está presente no conceito de dobragem, porque se trata de duplicar um diálogo em 2 línguas. Na língua original em que ele estava, e depois duplica-se para a outra língua, na qual o espectador vai ver esse filme e vai ouvir esse diálogo. Portanto, este conceito de duplicar é um conceito que está subjacente ao conceito de dobra e de dobro. Mas o conceito de dobra tem outro sentido, que é o sentido de dobrar uma folha de papel, por exemplo. Dobrar um manto, dobrar um lençol, e que é o sentido original. É o sentido original porque vem da palavra latina plicare, que depois foi traduzida no francês por plier, e que deu o plié, o pli. Por exemplo, uma das obras do Deleuze sobre o Leibniz e o Barroco tem por título Le Pli, a dobra. E a dobra neste sentido, no sentido de pegar em alguma coisa e fechá-la sobre si própria, dobrá-la sobre si própria. É engraçado porque, por exemplo, as palavras complicar e explicar, em português, vêm do mesmo verbo latino que deu origem a isso, que é o verbo plicare. A explicar é desdobrar para fora, complicar é dobrar em conjunto sobre si próprio. Este jogo, eu estou a evocar isto não apenas porque, não apenas por erudição, nem apenas para fazer um jogo de palavras, é porque é interessante descobrir no conceito de dobra e ao mesmo tempo de tradução estes 2 sentidos. Há um sentido de uma duplicação, a duplicação da língua, mas ao mesmo tempo este duplicar significa também um efeito de quase que um fechamento num outro invólucro, que não é o invólucro original. Portanto, aquilo que é dobrado é apresentado com um outro revestimento linguístico, e que tem o seu mundo próprio, porque as línguas não são instrumentos apenas de comunicação. As línguas têm mundo. As línguas têm mundo, têm cultura, têm história, têm ramificações, têm tudo isso. E, portanto, uma palavra que a gente diz numa determinada língua e que é traduzida para outra, o facto de ser traduzida para outra pode evocar na outra língua um conjunto de ressonâncias que não tem na língua original. E, portanto, complexifica. E, portanto, faz como que cria um mundo diferente e dobra as palavras sobre si próprias, digamos assim, dobra a linguagem sobre si própria e convida depois a uma entrada nesse mundo, nessa linguagem de uma outra maneira. E isto eu acho que é extremamente interessante. Relativamente, portanto, isto era o que eu gostaria de começar por dizer sobre os conceitos que estão aqui em jogo. De dobra, tradução, e a dobra como, nestes 2 sentidos, de dobra como duplicar e da dobra como dobrar uma peça de roupa, por exemplo. Mas há aqui, a pergunta da Catarina tinha um outro sentido, que era ela perguntava o que pode dizer, o que é que se pode dizer que é real e que é ficção.
E, portanto, isto joga com o teu projeto na medida em que tu, ao aparecer, ao quereres fazer um projeto artístico sobre a dobragem, estás a fazer um projeto artístico sobre alguma coisa que efetivamente é do domínio da ilusão, chamemos-lhe assim. É uma criação ilusória. Não existe. Não existe. Aparentemente não existe na realidade. E é aqui que se põe a pergunta: e o que é a realidade? E aqui é que está a questão, é que está a questão central. Eu gostava de chamar a atenção só nesta parte inicial só para o seguinte: a palavra realidade nas línguas românicas e, por exemplo, no alemão, tem sentidos completamente diferentes. A palavra realidade vem da palavra latina res, que significa coisa. A realidade é a propriedade de uma coisa que está aí. E a gente chama real aquilo com que nós nos confrontamos como coisa. Isso é que é real. É esse o nosso conceito de realidade, e por isso é que nós dizemos o que é uma ilusão não é real. Mas a palavra alemã, embora os alemães também tenham importado a palavra Realität, tenham importado da palavra românica realitas, portanto criaram a palavra Realität, a palavra que eles têm para traduzir realidade não é Realität, é a palavra Wirklichkeit. E a palavra Wirklichkeit tem uma raiz completamente diferente da palavra realidade. A palavra Wirklichkeit vem da palavra wirken. E a palavra wirken é um verbo alemão que significa produzir efeitos, produzir um determinado efeito. E isto significa o quê? Significa que no espírito germânico, chamemos-lhe assim, a realidade não é aquilo que é uma coisa como é para os para os latinos. A realidade é aquilo que produz algum efeito. E isto já tem muito que se lhe diga. Porque o virtual, por exemplo, já iremos depois ao virtual. O virtual é real ou não é real? Muita gente contrapõe o virtual ao real. Mas o virtual produz efeitos. Tem a sua realidade própria. Tem a sua realidade própria. Produz efeitos. Portanto, a gente não pode contrapor assim o virtual e o real, como não podemos contrapor a ilusão teatral, ou não podemos pensar esse híbrido que tu chamaste híbrido, que é um ser que não existe, porque é um ser que tem um corpo que está a falar uma língua e que a gente ouve a falar outra língua, dizendo ele não existe. Existe pelos efeitos que produz. Porque é através desse ser que se diz que é uma ilusão, chamemos-lhe assim, que é uma fabricação, é através desse ser que tu, em França, assistes aos filmes e vês os filmes. Não é através da voz do Roberto De Niro que tu vês um filme com o Roberto De Niro. É através do ator que empresta a sua voz ao Roberto De Niro, com o corpo de Roberto De Niro. Ou seja, ele não existe. O Roberto De Niro com essa voz não existe. Isso significa que não é real. Em sentido rigoroso, não se pode dizer que não seja real. É real. Porque provoca um determinado efeito, e esse efeito é a compreensão da ação, é a compreensão do filme. E, portanto, é aqui que se joga esta questão da ilusão e da realidade. Eu não diria que a realidade é, de facto, o contraponto da ilusão. Eu diria que a ilusão pode também ser uma forma de realidade, na medida em que, no momento em que é criada, desencadeia comportamentos que a tornam real. Desencadeia fenómenos que a realizam. Realizar significa, realizar em sentido etimológico, significa tornar real. É isso que significa realizar. Não, estava não, tudo que contaste até chegar a este ponto eu acho que sim, eu concordo que é um erro da minha parte ter dito que este híbrido não é real. Eu acredito que é real no sentido que existe no mundo. Tem esta realidade que existe no momento onde eu assistir isso
e de ver que isso existe. O que me interessa é mais tipo este híbrido que nem é nenhum nem outro, é composto de duas identidades. E esta que me interessa é esta colisão de uma voz, de um corpo que justamente cria um híbrido que existe realmente, unicamente neste contexto de uma criação virtual ou de uma criação de efeitos, tecnológica. E enquanto também uma forma de deslocação dos dois, tipo um dobro. Porque quando eu começo a pensar também na dublagem, eu começo também a pensar nesta questão me leva então, por correspondência de ideia, esta questão do doppelganger, esta questão da existência de um ser como eu, quase, talvez, que está ali no mundo, que existe enquanto eu existo também. E então, esse Robert De Niro, que fala francês, como uma forma de doppelganger moderno de Robert De Niro, que está sempre existindo em várias telas do mundo, assim, criando um efeito sobre... não sei. Vocês estão aqui, nesta conversa surgiram imensas coisas e uma das que eu achei interessante que tu falaste é esta coisa do dobrar, não é? Que pode ser ao mesmo tempo aumentar e reduzir, porque duplicas, mas ao dobrar estás a diminuir aquilo que é o espaço. Não é? E então é uma palavra que tem ao mesmo tempo este sentido de duplicar, mas ao mesmo tempo este sentido de reduzir. E precisamente aquilo que tu estavas a dizer sobre o Roberto De Niro francês, o ator que faz o Roberto De Niro francês reduziu-se a fazer o Roberto De Niro para sempre. E, portanto, existe ao mesmo tempo também esta questão de simbolicamente numa pessoa, numa voz, a impossibilidade de continuar a ser outra pessoa. Não consegue mais criar outra ficção. Ou antes, a sua realidade é limitada a um ator, não é? Que no fundo quer dizer, ok, deveria ser assim, não é? Eu imagino, felizmente nós, em Portugal, não temos esta questão da dobragem. Depois achei uma outra coisa muito interessante, aquilo que tu falaste, e que também tem muito a ver com aquilo que é o teu trabalho, que é esta questão da cultura das línguas, não é? E como cada língua tem a sua cultura, que tem uma origem, uma história e uma evolução. E como, inclusivamente, todos os povos latinos, nós sempre dissemos que como é que são tão diferentes as línguas quando têm uma origem igual, e há aquelas teorias que dizem que aqueles que estão mais longe são aqueles que têm o latim mais correto relativamente àquilo que era a sua origem, não é? O que significa que seríamos nós, portugueses, o latim mais correto, porque estamos mais longe de Roma, que foi o centro, não é? Mas esta questão de como, através da dobragem, e precisamente por causa desta cultura da língua, é tão fácil manipular também aquilo que é qualquer coisa. Se, por exemplo, e agora falando na dobragem, se, por exemplo, um ator diz imensas asneiras e aquele país acha que não deve ser traduzido a dizer asneiras, acabou. Já há uma manipulação para bem daquilo que é uma sociedade bem comportada, por exemplo. Depois, outra coisa que vocês falaram também, que é essa questão da fala e do corpo, da distância que pode existir e que ao mesmo tempo se aproxima, mais uma vez, sobre esta tua questão, não é? Que uma fala assume um corpo, porque também tem uma volumetria e tem uma forma de dizer, e ao mesmo tempo essa dobragem também assume um espaço, não é? Uma volumetria, digo. Então há aqui, e depois a última questão, que tem a ver precisamente com aquilo que tu és, que é um criador e, portanto, trabalha na ilusão constantemente. Portanto, tu estás a fazer um trabalho sobre a manipulação dentro de um espaço que é uma ilusão e, portanto, já estás a trabalhar sobre a meta-ilusão. É isso.
Várias questões que me surgiram aqui que eu achei super interessante, e inclusivamente para esta final, que é como na realidade, desculpe o pleonasmo, tudo é real porque tudo tem um efeito, não é? E portanto nunca existe manipulação. Portanto, ficamos constantemente nesta dúvida. Ter um efeito não quer dizer que não existe. O facto de ter um efeito não quer dizer que não exista manipulação. Portanto, a manipulação continua a existir, quer dizer, isso não altera nada. Eu gostava era de dizer aqui, de introduzir aqui um outro conceito que me é muito querido e que tem a ver com esse livro que tu citaste quando me apresentaste, e que é o conceito de jogo, que é fundamental para entender isto tudo. O Wittgenstein dizia que a mentira é um jogo que se pode jogar, mas para o jogar é preciso aprender as suas regras. E o Wittgenstein, como sabem, foi o grande criador do conceito de jogos de linguagem. Na segunda grande obra dele, as investigações filosóficas, ele introduziu o conceito de jogos de linguagem para dizer que nós movimentamos em diferentes jogos de linguagem e, portanto, o jogo, por exemplo, da política não é o mesmo que o jogo da literatura, o jogo da literatura não é o mesmo que o jogo da pregação e da religião, etc. Portanto, são jogos diferentes. E, neste contexto, ele fala da possibilidade da mentira ser um jogo, mas para jogar esse jogo é preciso conhecer as suas regras. E é aqui que está o problema, todo. Quer dizer, é que muitas vezes eu distingo, nesse livro, três grandes dimensões do jogo. Há aquilo que a gente pode chamar uma microdimensão do jogo, os microjogos. Há uma mesodimensão, em que o jogo tem a dimensão do nosso cotidiano, da nossa vida, pode ter a dimensão da nossa vida cotidiana, e há uma macrodimensão, que é aquilo que chamamos o jogo do mundo. Relativamente aos microjogos, não há grande problema. Os microjogos, em que se incluem os jogos artísticos, o teatro, a dança, a música, etc., até porque, tirando em português, todas estas artes se dizem com a palavra jogo em francês, em inglês e em alemão. Spielen, jouer, play, significa jogar, mas também significa representar em teatro e representar em cinema. Tudo isto são jogos, mas são jogos delimitados. O jogo, uma das características fundamentais do jogo é a criação de um espaço e de um tempo próprios. E, portanto, a gente joga e depois termina o jogo e a gente recupera a dimensão do cotidiano. Nos jogos de mesodimensão a questão é mais difícil, porque os jogos de mesodimensão podem coincidir com a vida cotidiana. E aí a gente pode perder o domínio das regras do jogo e confundir o jogo com a realidade. E quando a gente confunde o jogo com a realidade, é que as coisas se complicam. E é aí que está o problema das fake news. Dizer uma mentira não tem grandes problemas. O problema é quando se diz uma mentira transformando-a numa verdade. Aí é que está o problema, que é jogar o jogo da mentira transgredindo o jogo da mentira. O ator joga o jogo da mentira. O encenador joga o jogo da mentira. O realizador de cinema joga o jogo da mentira. O escritor de romances joga o jogo da mentira. Mas nós entramos nesse jogo, jogamos esse jogo e saímos desse jogo. Na questão, porque conhecemos as regras e entramos nesse tempo e saímos desse tempo. Agora, quando se quebram as fronteiras do tempo próprio do jogo, é que as coisas se complicam. E aí é que está o perigo das fake news. Porque aí as mentiras, digamos que são apresentadas não no contexto de um jogo da mentira, mas no contexto do jogo da verdade, que é o jogo do noticiário. E presume-se que o jogo do noticiário é o jogo daquilo que aconteceu, é a apresentação daquilo que aconteceu. E, portanto, quando se quebra esta regra, é que as coisas se complicam. Aqui, assim, é muito interessante perceber que a questão do doppelganger é
entrar num jogo em que se cria um duplo e com o qual se joga. Pronto. Seja esse duplo, pode ser um duplo na dobragem, como pode ser um outro duplo qualquer. Pode ter uma dimensão fantasmática, embora a dimensão fantasmática em si não tenha sentido, etimologicamente não tem sentido nenhum pejorativo. Dimensão fantasmática significa apenas que é um produto da fantasia. A fantasia é a palavra grega que foi traduzida por imaginação depois em latim. E aos produtos da fantasia chamavam-se fantasmata, como se chamam imagens aos produtos da imaginação. Portanto, não há um sentido pejorativo. Aí depois, mais tarde, é que se começou a distinguir a fantasia da imaginação e a determinada altura começou-se a dar um sentido diferente a fantasma do que tem na história da teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento medieval, Tomás de Aquino, etc., o conceito de fantasma é o conceito de algo que a imaginação produz a partir de si própria quando recebe os dados dos sentidos e depois elabora uma imagem. E, portanto, nós elaboramos imagens, elaboramos fantasmata a partir do que vemos e a partir do que ouvimos. E não há dúvida nenhuma que um duplo, num ato de dobragem, é uma imagem que acaba por ser sintetizada por nós a partir de duas entradas. A entrada visual e a entrada auditiva. Entra auditivamente a voz do ator que está a fazer a dobragem. Entra visualmente o corpo sob a forma de personagem, porque depois ainda por cima é isso, é que não é o Roberto De Niro. É a personagem. Portanto, isto não é apenas duplo, é um triplo, digamos assim, porque há o Roberto De Niro, há a personagem que o Roberto De Niro está a fazer, e depois há o outro corpo escondido do que faz a dobragem e que empresta a voz a um Roberto De Niro que, pronto, a partir do momento em que é sempre o mesmo ator que depois empresta a voz ao Roberto De Niro, começa-se, enfim, a confundir um pouco a voz da dobragem com a voz do Roberto De Niro. E aí perde-se um bocadinho a noção também da distinção e da diferença. Mas, de facto, eu acho que é um tema fascinante em termos de... Voltando agora ao que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui é o projeto, o projeto que estás a trabalhar sobre dobra e com base nisto. Eu acho que isto é um projeto fascinante. Pegando em todas estas dimensões, quer dizer, se tivermos consciência de todas estas dimensões, a questão agora é ver como é que tudo isto que é do domínio do conceptual, pronto, eu aqui falo um pouco porque, enfim, tenho uma tradição filosófica, que a minha formação é toda ela filosófica, mas também tenho uma tradição artística, porque sou encenador há muitos anos e faço teatro há muitos anos, há 40 anos que faço teatro em Coimbra, e portanto falo a esse duplo nível. Eu acho que há aqui, em tudo o que nós estamos agora a conversar, elementos extremamente interessantes sob o ponto de vista conceptual. A questão e o grande desafio é como é que tu vais traduzir isso numa obra de arte, de dança-teatro, chamemos-lhe assim. Não sei, penso que jogas mais ou menos neste duplo registro, não? É um híbrido. Mas que junta a linguagem da dança com a linguagem teatral, ou não? Acho que a questão... Se quer falar, podes. Nem é que é juntar as duas linguagens. O que me interessa é pegar numa situação e meter-me dentro um pouco como... É como se eu vou ter que me... Tipo, a criação vai nascer da situação na qual eu me coloco. Por exemplo, agora uma situação onde eu tenho um duplo. Ou uma situação onde eu não estou falando ao vivo. Onde tudo que eu estou aparentemente a dizer está, na realidade, sendo pré-gravado. Mas que eu estou falando, por exemplo, com
o auditório, o público, como se eu estava ao vivo. Eu jogo com esta coisa de realmente falso, ou falso real, ou de mentira, de jogo. E é como se eu... uma questão de que me interessa saber qual é o jogo que eu vou jogar com o público. Porque é isso, é tipo um jogo que se cria entre mim, e o palco e todo esse dispositivo e a atenção do público. Obrigada. Eu, quando soube do projeto do Romain, houve logo 2 pontos que descrevi. Em primeiro lugar, o tal desmontado de jogo pressupõe aquilo que o Coleridge disse que era a suspension of belief, portanto, a suspensão do descrédito. Nós estamos num espetáculo, estamos a experienciar qualquer obra de arte e temos realmente que nos catapultar para outro jogo. O trabalho do Romain está a desmontar exatamente a mentira, não é? No sentido em que faz um léxico de possibilidades eu não acho que são ficções, porque de facto, a partir do momento em que nós podemos experienciar as realidades que o Romain vai criando, nós próprias vamos criando realidades e vamos acionando realidades que depois têm ecos no exterior. Não acontecem só ali durante o espetáculo, não é? A ideia da mentira, desde o Wilde, que se lamentava que havia um declínio da mentira, é algo muito interessante, porque nós hoje vivemos em meias verdades, que é pior do que uma mentira inteira. Temos o nosso cotidiano inundado por magos manipuladores que realmente, mesmo no navegar de um dia a dia comezinho, nós somos confrontados constantemente com esta indefinição entre o que é e o que não é, entre os factoides, entre o infotainment, e as notícias perderam qualquer factualidade ou credibilidade, não é? Mas isso alimenta, no fundo, é uma sensação de insegurança e de não haver um chão, de não ser, mas é quase, é algo que não é, mas é quase. Esse aspecto também do nosso cotidiano interessa-me, e lá está, acho que eu já tive com o Romain, acho que o Romain desmonta isso muito bem. Não é, mas é quase, ou é completamente, e depois no duplo, e no duplo do duplo do duplo, como o António estava a falar, não é? Quer dizer, quantos duplos é que temos aqui? Não é? Desculpe, o Joé. Que estava a falar, afinal, com quantos duplos é que nós temos que... E lá está, nós próprios, na nossa vida pessoal, não somos unos, não há uma... Portanto, vamos jogando jogos, não é? Num ambiente profissional, num ambiente mais familiar. Temos que saber as regras do jogo. Quando dominarmos as regras do jogo, podemos desmontar esse jogo e de alguma forma, se calhar, aproximar-nos mais daquilo que gostaríamos que os outros fossem. No fundo, estamos a apontar para nós próprios, não é? Quando pensamos nos outros, estamos a falar de nós sempre. E nesse sentido, penso que experienciar a peça, eu estou curiosíssima, porque de alguma forma as pessoas serão levadas a questionar tudo isto que tem sido posto em cima da mesa. Obrigada.
Antes de passar a ti, posso só dizer uma coisa daquilo que vocês estavam a falar, que é toda esta questão do fake, mas da realidade, e do fake e da realidade, e de saber... E o que é que se perde pelo meio? Entendem? Isto é... Mas mais do que isso, o que é que se perde? Porque assim, se tudo pode ser real, então, e se tudo é possível, como tu estavas a dizer, é um jogo entre mim, e o que é que se perde pelo meio? Será que tem lógica fazer esta pergunta, por exemplo? Precisamente por causa deste jogo, não é? Se há um jogo constante entre a realidade e a ficção, ou se assume constantemente que é um jogo de manipulação e, portanto, de ficção, o que é que pelo meio da construção dessa ficção se perde e que não fica ali? Será que é importante esta pergunta? De repente, quando vocês estavam a falar pareceu-me que todas estas questões que têm muito a ver com a construção, não é? Da criação, vais limpando e vai-se perdendo muita coisa. Mas o que é que se perde na realidade, ou nesta construção, ou nesta consciência das regras do jogo? Pois, eu penso que perde-se quando a gente perde a consciência das regras do jogo. Quando a gente tem a consciência das regras do jogo, a gente não perde. Porque a gente pode atirar tudo. Aliás, este processo de duplicação que estavas a dizer, se nós formos do doppelganger, se quisermos, o que é que a pessoa fez se não criar continuamente doppelgangers de si próprio? Sim, e que nos deu a riqueza, abriu possibilidades, deu-nos a riqueza de toda a sua poesia. E, portanto, com a consciência que temos disso. No fundo, eu gostaria de... Estamos quase... Enfim, já são 7 menos 10. Eu gostaria... Há um conceito que ainda não foi aqui metido e que é o mais armadilhado destes todos que estão aqui em jogo. Eu costumo utilizar esta expressão às vezes para determinados conceitos que trabalho e há conceitos que são verdadeiras armadilhas. E o conceito mais armadilhado destes todos é o conceito de verdade. O que é isso de verdade? É a grande pergunta que nos persegue há séculos. Quando Cristo foi posto perante Pôncio Pilatos, foi a última pergunta que Pôncio Pilatos lhe fez: o que é a verdade? E Cristo não lhe respondeu, segundo os Evangelhos. Poderíamos saber hoje o que era a verdade, ou pelo menos o que é que Cristo pensaria que seria a verdade se ele tivesse respondido, mas ele não respondeu. E eu francamente não sei o que é verdade. E portanto muitas vezes joga-se a mentira contra a verdade, sem a gente saber, ou com uma noção de verdade. A verdade é o que é correspondência à realidade. Mas por exemplo, o Ernst Bloch dizia que a verdade não é apenas aquilo que foi ou o que é, mas é também aquilo que pode ser. A verdade é já o que ainda não é, mas pode vir a ser, e portanto é o mundo dos possíveis, e por isso a utopia também é verdade. Isto é muito importante, e eu gostava só de acrescentar neste contexto. Eu uma vez, há muitos anos, escrevi um pequenino poema para os meus alunos e que li na última aula que dei antes de me aposentar. Exatamente a última aula que dei antes de me aposentar. É um poema pequenino e que fala disto. E talvez possa ser inspirador para alguma coisa daquilo que estamos aqui a falar, em termos artísticos. Dizia apenas assim: é cedo para a verdade. É cedo ainda para a verdade. Mas não é tarde para o espanto. Nunca é tarde para o espanto. E entre o aceno da verdade e o tempo certo do espanto, a vez de cumprir a luz e o canto no jogo e na dança da vossa idade. Não sei se vou acrescentar algo muito, muito interessante, mas eu estava aqui a pensar, por causa daquela questão que tu estavas a levantar,
porque não tinha pensado nessa perspectiva da verdade e da ficção e da dobragem, porque de facto a dobragem que nós falamos é já a partir de uma coisa que é ficcionada, não é? Como tu dizias, o Robert De Niro é uma pessoa que é um ator que está a fazer um personagem e que depois ainda tem a camada de dobragem. Portanto, são várias camadas de artificialidade. Estava a pensar nesta coisa da artificialidade. E estava a pensar que a realidade, ou essa coisa da realidade que é real, não é? Ou que é verdadeira, que não passa também de uma manipulação, não é? Porque a realidade também é manipulada, porque nós construímos a realidade. A realidade é uma construção também. Mas o que é interessante estava a pensar, por exemplo... Exato, portanto, há várias realidades e há várias verdades, por isso é que há aquela coisa, há muitas verdades, portanto a verdade é uma coisa, é um bocado aquela coisa do... A gente é como a perfeição, não é? Nós procuramos a verdade, mas ela... Exato, mas ela está sempre em transformação, não é? E eu estava a pensar que, por exemplo, na questão da dobragem, estava a pensar depois também nas fake news, não é? Que a fake news pronto, que é a questão que tu estavas a pôr do ponto de vista do jogo, mas estava a pensar, às vezes aparecem nos noticiários um discurso de alguém que não é a nossa língua e que está a ser traduzido em simultâneo. A tradução simultânea. E o jogo é outro, não é? Mas também não deixa de ser uma dobragem e não deixa de ser uma manipulação. E não deixa de criar uma artificialidade. Portanto, ou seja, nunca acho que essa questão da realidade ou da verdade, da ficção e da mentira é uma coisa que se está entrosada uma na outra sempre, não é? E acaba por não... Só para completar isso, é porque no fundo aquilo que chamamos real existe pelas palavras e pelos conceitos com que o designamos. Aquilo para que nós não temos palavra não existe pura e simplesmente. Há coisas que nós temos determinadas palavras, era aquilo que eu dizia há bocado, que cada língua tem o seu mundo. Houve um investigador francês, publicou há uns anos atrás, 6, 7 anos, salvo erro, um livro extremamente interessante que se chama Le Tour au monde des concepts, a volta ao mundo dos conceitos. E o que é que ele fez? Pegou suponho que são 7 conceitos, como Estado, corpo, dança, lembro-me agora destes, há mais, portanto são 7, mas lembro-me de ter trabalhado muito o conceito de corpo e o conceito de dança, porque me faziam falta para as minhas aulas de antropologia do teatro e para as minhas aulas sobre diálogo intercultural. E o que é que ele pediu? Pediu a especialistas de cada uma de várias culturas, cultura japonesa, cultura russa, culturas africanas, 2 culturas africanas, cultura europeia, etc., que pegassem, por exemplo, a palavra dança. O que é que a palavra dança em inglês evoca na sua tradição linguística? O que é que a palavra a que corresponde a palavra dança numa tradição africana evoca? O que é que a palavra dança em japonês, aquela que traduz a dança inglesa, o que é que ela evoca e o que é que ressoa nessa palavra? E a gente chega à conclusão que o inglês, de facto, como língua franca, não funciona. Não funciona porque não traduz metade da riqueza conceptual que cada uma das culturas tem e das subtilezas que tem. E, portanto, é isso que se perde muitas vezes na dobragem e na tradução. O que se perde é isso, porque a maneira, costuma-se dizer que pode-se fazer a tradução, enfim, tentando entrar o mais possível dentro de uma língua. Há sempre algo de forçado. A única maneira de conseguir perceber uma outra cultura é viver no seio dessa cultura e aprender a língua com que essa cultura se diz. Só aí é que a gente consegue aprender e o diálogo intercultural está exatamente aí. Tudo o que seja um diálogo através de simples palavras, há muita coisa que se perde efetivamente.
E este é o problema da tradução e que está por trás depois do problema da dobragem. Sim, eu estava a pensar também há bocado, e não, é só para completar também depois aquilo que eu estava a dizer, que é a questão também, estava a pensar no mimetismo, porque estava a pensar como é que a gente consegue dobrar, não é? O real, não é? Porque estamos a falar da dobragem, mas sempre do ponto de vista de qualquer coisa que já está ou representado ou que já foi feito, não é? Mas como é que se a gente dobra o real? E tem a ver muito com o mimetismo, não é? A gente está sempre a dobrar o que vemos no outro, não é? Estamos a dobrar o comportamento, até a nossa postura, a nossa linguagem, a maneira como falamos é sempre um espelho daquilo que a gente vai absorvendo do que está à volta, não é? Isso também é uma espécie de dobragem. E falava, isso é outra coisa que eu também achei interessante, que já falámos, que é, eles falavam nesse documentário da dobragem, falavam que eu achei muito curioso como é que se dobram emoções. Que é uma coisa mais, tipo, como é que se dobra uma emoção. E isso é super interessante, porque no filme aparecia um momento, depois estivemos a ver um filme que a atriz a dar tem uma reação a qualquer coisa, tipo, e aquilo na dobragem é tão artificial, porque é a atriz a fazer aquela coisa, mas é já a dobragem a fazer, aquilo fica super ainda. Esta coisa de dobrar as emoções acho que também era uma coisa interessante a pensar. E pronto. Não, não, é só para em relação ao que se perde e que eu acho que tem muitos discursos sobre a tradução e que é que uma tradução perde do original. Mas o que eu atualmente fico muito interessado é justamente sobre o que é que ganha, porque esta deslocação de um texto de uma linguagem para outra vai justamente modificar esse texto original e enriquecer com outras realidades e contextualizar esse texto em outra família de língua ou tipo, outra linguagem. E eu acho que agora eu fico super interessado nisso. Por exemplo, podemos nos considerar como textos. E quando vamos falar outra língua, a gente vai perder muita subtileza do que é que a gente tem de dizer ou de exprimir na nossa língua materna, mas ao mesmo tempo temos de ganhar informações desta nova língua, novos conceitos, e se pensa também de outra forma e vamos... Não sei, e é isso também que me excita muito nesta questão. Assim, demos um tempo, o João Maria André deu-nos um tempo, tem que sair a correr para outra coisa, apesar de estar de férias, não é? Eu só queria terminar agradecendo a todos, que acho que isto poderia dar muito mais e continuar muito mais. E só chamar a atenção para as pessoas que nos estão a ver, que nós estamos sem máscara porque chegámos à conclusão que estamos todos vacinados, temos o nosso certificado e que poderíamos estar aqui num espaço que está aberto, que é para ninguém ficar... E por fim dizer que estamos aqui com o Miguel Pereira, porque o Miguel faz parte desta residência artística, que é um prazer ter-te aqui, e que está a ajudar o Romain a pensar dramaturgicamente várias questões. E esta senhora, que eu não vou dizer o nome porque ela não quer, é Fátima Sénica, que está também, é uma investigadora que está nestas... conversas com a academia, que não são só aquelas que se têm aqui. Eu agradeço a todos e vamos terminar esta conversa por streaming e quem quiser fazer comentários. Temos a Sandra Galante a agradecer, a dizer que foi muito fascinante esta conversa. Obrigada, Sandra. E agradecemos aqui também a atenção. E boa continuação de residência. Muito obrigada. Boa continuação de férias para quem tiver. Obrigado. Foi muito bom.